Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata e sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse vagonite tradicional, que é um vagonite sem avesso. Esse bordado ele tem 18 pontos de altura, então ele é ideal para panos de copa. Eu utilizei para fazer o bordado um pano de copa da Deller, coleção Verona. Ele já vem com essa faixa de etamine para bordar. E essa faixa, ela tem 21 pontos de altura. Esses pontos que eu estou falando são as tramas do tecido, são essas linhas que ficam em pé. Aqui no selo, tá falando a quantidade de pontos do tecido. Em média, 40 pontos de altura. Mas esses pontos mencionados no selo são os furinhos do tecido. E os furinhos a gente utiliza para fazer outras técnicas, como o ponto reto, o ponto ilhós, o cassute, entre outros. Usei também meadas da Anchor, não separei os fios, usei todos os fios para o bordado ficar mais cheinho. O amarelo é o 298, o laranja 314, o marrom mais claro é o 309 e o marrom mais escuro é o 358. Usei agulha para bordado e tesoura. Para iniciar o bordado, eu tenho que achar o meio do tecido, porque assim eu fico com a mesma quantidade de pontos dos dois lados e ele vai terminar igual aqui nas laterais. Então, é só dobrar em partes iguais. E encontrar o meio, marcando com a ajuda de uma agulha ou alfinete. Agora, eu preciso achar o ponto que está no meio. Estou chamando de ponto as tramas do tecido, essas linhas que ficam em pé. Contei daqui de baixo até aqui em cima, encontrei 21. Então, eu marquei o meio e deixei sobrando 10 para cima e 10 para baixo. Vou começar o bordado com a linha amarela e eu medi 3 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar. Estamos no meio do tecido. Eu preciso começar o bordado com 2 pontos, então eu vou pegar 2 pontos que estão em cima da marcação. E a marcação vai ficar bem no meio deles. Aqui está a marcação e os 2 pontos em cima. Vou dividir a linha, metade para um lado e metade para o outro. Vou pegar mais 4 pontos para frente. Então, 1, 2, 3, 4, da direita para a esquerda. Agora, eu vou bordar aqui em cima. Como eu vou localizar o ponto? Prestar bastante atenção nessa parte. Eu tenho esses 3 pontos que eu passei a linha, esses 3 últimos. Eu venho no meio desses 2, ó, 1, 2, 3. Então, do segundo e do terceiro, eu venho no meio e começo a contar 3 para cima. O ponto intercalado, ó, onde está passando a linha. Não são pontos que ficam em paralelo, que ficam bem em cima deles. Não são esses pontos aqui, é o que tá no meio. Então, é 1, 2, 3, entro nesse ponto e pego mais 2, totalizando 3 pontos aqui em cima. Passo a linha da direita para a esquerda. Volto para a carreira de baixo, pegando os 2 últimos pontos. Entro aqui da direita para a esquerda e pego 2 pontos. E fica desse jeito, o número 8. Só que a parte de cima maior, com 3 pontos, e a parte de baixo com 2 pontos. Agora, são 8 pontos em linha reta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois que eu passei por esses 2 aqui embaixo, eu pego mais 8 para frente e repito esse bordado. Então, eu venho 1, 2, 3 para trás, no
2 e 3 para trás, eu conto 1, 2, 3 pontos. Pego os 3 aqui em cima. Volto para os 2 últimos. E vou pegar uma sequência de 8 pontos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, 1, 2, 3 para trás, aqui no meio, 1, 2, 3 para cima, passo nos 3 pontos e volto nos 2 pontos de baixo. Fazer essa sequência até o final do tecido. Cheguei ao final do tecido. Para fazer o arremate, eu entro com a agulha na bainha. Entro com ela lá no meio. Saio aqui na lateral, verifico se está lá no meio. Puxo a linha. E volto aqui na lateral com a linha. Bem próximo de onde ela saiu. Volto lá dentro da bainha, puxo a linha. E a linha ficou presa lá dentro da bainha. Agora é só cortar aqui atrás. Está pronto o arremate. Para fazer o outro lado, eu vou virar a toalha de cabeça para baixo, o pano de copa. O bordado ficou em outra posição, né? De cabeça para baixo. Mas eu vou copiar o bordado que já foi feito. Então, eu sei que aqui no meio eu tenho 6 pontos, 8, né, com o desenho, 6 pontos que eu falo livres, né, ó, sem o bordado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui no meio. 7, 8 com o bordado. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4. É só pegar mais 4 para totalizar 8. Então, 1, 2, 3, 4, 4, né? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Agora, eu conto para trás, 1, 2, 3. Entre o 2 e o 3, eu conto pontos aqui no meio. 1, 2, 3 para baixo. Entro nele, já pego mais 2, totalizando 3 pontos. E volto nos 2 lá de cima. E já começo a sequência de 8 pontos para frente. Então, é só copiar o desenho. Já vou aproveitar e fazer o espelhamento dessa carreira. O bordado foi feito do meio para cima. Eu vou fazer o mesmo bordado do meio para baixo. E a carreira do meio eu compartilho, vou passar a linha por essa mesma carreira. Então, já entro com a linha aqui, no meio do bordado. Venho 3 pontos para baixo. Aqui tem os 2 pontos do 8. Esse terceiro aqui, no meio desses 2. 1, 2, 3. Vou contar. Ponto no meio. 1, 2, 3. Entro nos 3 pontos, da direita para a esquerda. Volto nos 2 aqui de cima. Ficou, então, espelhado o bordado para cima e o bordado para baixo, o mesmo bordado. Passo a linha aqui no meio, junto com a carreira anterior, até esses 2 aqui.
Novamente, venho para trás, 3 pontos, 1, 2, 3. No meio do 2 e do 3, eu conto para baixo, 1, 2, 3. Entro nos 3 pontos. Volto nos 2 lá de cima. E continuo a sequência de 8 pontos. Vou fazer até o final, já venho para o próximo bordado. As próximas carreiras são mais fáceis, eu vou fazer vários contornos nesse bordado. Começando então com a linha laranja, eu peguei 2 vezes e meia o tamanho do tecido, a medida da linha. Mas acho que vai sobrar linha e vocês vão diminuindo. Aqui é o meio do bordado. O ponto que eu vou pegar, ele está intercalado. Ele não está em cima dos pontos da carreira anterior, não estão em paralelo, como esses. Ele está bem aqui no meio da linha. Então, tem o ponto do número 8, chamo isso aqui de 8. Eu venho 1, 2 pontos para frente, no meio desses 2, eu pego a carreira que está encostada, sem sobrar nenhum espaço entre as linhas. Pego aqui 5 pontos. Vou passar a linha e dividir metade da linha para um lado, metade para o outro. Então, eu fiquei com 5 pontos intercalados, que não estão na mesma posição dos pontos anteriores, mas estão no meio deles, né? No meio da linha. Peguei esses 5 pontos, vou começar a subir 3 vezes. Agora sim, eu vou pegar o ponto que está exatamente acima de onde passou a linha. Então, eu entro em um ponto acima. Novamente, eu entro no ponto que está em cima. E mais uma vez, 3 vezes, eu entro no ponto que está em cima. Agora, na sequência, eu já pego 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, em cima desse desenho, desse bordado, eu fiquei com 5 pontos. Começo a descer 3 vezes no ponto que está abaixo, paralelo, exatamente abaixo. 1, 2, 3. E no 3, eu chego na carreira que está encostada na linha amarela, na carreira de baixo. Pego aqui 5 pontos. 1, 2, 3. Deixa eu pegar direitinho as linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Os pontos ficaram intercalados. Vou subir de novo 3 vezes, exatamente no ponto que está acima. 1, 2, 3. No 3, eu já sigo e pego 5 pontos. Começo a descer 3 vezes. 1, 2, 3, e no 3 eu pego 5 pontos. Então, é essa sequência. Aqui no meio, eu fico com 5 pontos intercalados, subo 3 vezes, no 3 eu pego 5 pontos, desço 3 vezes, pego 5 pontos, então, eu tenho 5 pontos tanto na parte de baixo, como na parte de cima. Sigo essa sequência, já volto para a próxima carreira. Próxima carreira, eu volto a bordar com a cor amarela. E é uma carreira bem fácil, eu vou fazer todo o contorno da carreira laranja. Como sobrou linha, eu diminuí a quantidade, peguei 2 vezes o tamanho do tecido.
Então, aqui eu já peguei 4 pontos, esses pontos são encostados e intercalados com a carreira anterior. Então, são 4 pontos aqui, começo a subir, 1, 2, 3, né? Subo 3 vezes. Aqui no 3, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, aumentou a quantidade de pontos na parte de cima e diminuiu na parte de baixo. Mais uma vez, eu vou descer os pontinhos aqui da lateral. 1, 2. No 3, eu já pego os pontos aqui de baixo. 1, 2, 3, 4. Começo a subir. 1, 2. No 3, eu já vou pegar os pontos de cima, que são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E começo a descer. 1, 2, 3, e aqui embaixo já pego os 4 pontos. É essa sequência, então. 4 pontos embaixo, 6 em cima. Subindo e descendo, contornando toda a carreira laranja. Vou terminar, já volto com a próxima carreira. Próxima carreira é uma carreira de contorno também, porém aqui em cima eu faço um biquinho. Por isso eu aumentei a quantidade de linha, peguei 3 vezes o tamanho do tecido na horizontal. A cor que eu uso agora é o marrom, mas é o marrom mais claro, porque na próxima carreira que eu vou usar o marrom mais escuro. Aqui é o meio do bordado, eu já passei a linha nos 3 pontos que estão encostados na carreira anterior, estão intercalados. Começo a subir 3 pontos, 1, 2, 3. No 3, eu pego 4 pontos, 1, 2, 3, 4 pontos. Porque no 4, no ponto 4, eu vou fazer o biquinho. Aqui eu vou subir no primeiro ponto, que está paralelo, está bem acima dele. Passo a linha uma vez, subo mais uma vez. Passo a linha e volto. Volto aqui no ponto do meio, vou descendo. E desço na carreira que eu estava anteriormente, para continuar o contorno. Então, aqui eu passo no ponto, começo a contar. 1, 2, 3, 4. Então, eu subi 2 e desci. Vou começar a descer, contornando. 1, 2. No 3, eu pego 3 pontos que estão aqui embaixo. Começo a subir 3 pontos. 1, 2. No 3, eu pego 4 pontos. Faço o biquinho subindo no primeiro ponto. Segundo ponto também. Desço. E volto lá na carreira de baixo. Pegando os 4 pontos. E descendo para fazer o contorno. Desço 1, 2,
3, pegando os 3 pontos aqui embaixo. Então, é essa sequência com marrom claro. Não esquecer de fazer o biquinho, é contorno, mas tem que fazer esse detalhe. Próxima carreira, eu vou usar o marrom escuro e a medida da linha é 3 vezes o tamanho do tecido. Vou fazer apenas contorno de todo o bordado. Então, eu já estou aqui no meio, já passei a linha por esses 2 pontos encostados na carreira anterior, começo a subir. Vou subir 3 vezes. 1, 2, 3. Pego os pontos que estão aqui, que são 4. Vou subir ao lado desse bico. 1. Em cima dele são 2 pontos, 1, 2, para fazer o contorno dele. Desço bem do ladinho. 1 ponto. No segundo, eu já pego os pontos da frente, que são 4, porque eu estou fazendo contorno. Começo a descer, desço 1 ponto, 2, 3, aqui embaixo eu pego 2 pontos, começo a subir, 1, 2, no terceiro eu já pego para frente 4 pontos, 1, 2, 3, 4, e vou contornando. Subo aqui na lateral, pegando 1 ponto, e em cima são 2 pontos. Desço ao lado, desço mais uma vez, pegando os 4 pontos, 2, 3, 4. Começo a descer, pego 2 pontos, vou subir, é esse o contorno. E última carreira, desse lado do bordado, eu vou finalizar com a cor amarela. Aqui está o meio do bordado, mas eu comecei um pouquinho antes. Eu peguei os pontinhos que estão encostados na carreira anterior. Aqui tem um ponto só, então nós vamos descer e subir, pegando os mesmos pontos. Então, eu pego mais um ponto aqui no meio. A quantidade de linha é 3 vezes o tamanho do tecido. Pego os pontinhos que estão aqui. 1, 2, 3. Começo a subir pegando esses mesmos pontos. Aqui, ó, 1, entro novamente para subir. 2, 3. Pego os pontos aqui de cima, 1, 2, 3. Faço o contorno, subo no primeiro ponto, venho no segundo, entro 1, 2. Aqui são 3 pontos nessa parte de cima, mas no meio eu vou subir mais uma vez, ó. Peguei 1 ponto, 2, agora eu vou subir nesse primeiro ponto e vou descer. Entro no ponto de baixo e pego o da frente. Aqui eu fiz um biquinho menor. Desço ao lado, 1 ponto, 2.
Aqui, pego os pontos na sequência até chegar no meio. São 4 pontos em linha reta. Vou descer, desço no primeiro ponto, desço no segundo ponto, desço no terceiro, começo a subir, venho no primeiro ponto, venho no segundo, e no terceiro eu já pego os pontos que estão na sequência, que são mais 3. Subo, vou fazendo o contorno. Só não esquecer de fazer o biquinho nessa parte dos 3 pontos. Pego 1, 2 pontos e faço o biquinho. Subo no primeiro ponto, desço novamente e já pego o próximo. E vou descer aqui do lado. 1, 2, já pego 4 pontos aqui embaixo. Não esquecer de descer aqui também. Então, é essa sequência: descer, subir, fazer um biquinho, contornar, descer. Vou terminar. E falta fazer também o espelhamento. O que seria? Esse mesmo bordado que eu fiz do meio para cima, eu vou fazer do meio para baixo. Então, eu começo aqui, na carreira laranja, posso até virar de cabeça para baixo para facilitar o bordado. Eu viro, ó, e o bordado fica para cima. Eu começo tudo de novo. Começo aqui com a carreira laranja, 5 pontos embaixo, sobe 5 pontos em cima. Venho com a carreira amarela, depois com o marrom claro, marrom escuro e o amarelo novamente. Vou fazer esse espelhamento também. Quem quiser pode voltar lá no início do vídeo, na parte que eu começo a carreira em laranja e acompanhar toda a explicação novamente. Ou se já souber fazer, só de olhar na parte que já foi feita, pode dar continuidade. E aqui está o bordado pronto. Vagonite tradicional, sem avesso, ideal para panos de copa. Vou aproximar para vocês verem o espelhamento do bordado. Espero que vocês tenham gostado. Eu posto a foto lá no Instagram. Vocês encontram como bordados.vagonite. Obrigada a todos que assistiram, obrigada a todos os inscritos também. Ótima semana e até o próximo bordado!